Olá, seguidores. A live do Node com Jesus RPR11 acabou de terminar. Agora eu vou fazer um resumo do que foi dito e dar minha opinião aqui sobre o plano infalível da Urca. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, nos primeiros minutos de live foi aquela encheção de linguiça, né? Muita linguiça mesmo. Aí depois, passados alguns minutos, começaram a falar sobre as operações, depois começar a falar mais propriamente sobre a emissão. E com relação à questão das operações, começava pelo FDIC Business, né? A mais representativa que. Não, se bem que na verdade é a Maravis que é mais representativa, né? Mas enfim, sobre o FDIC Business, quem acompanhava o canal meio que já estava sabendo de tudo, né? Sobre a dação de pagamento pelo projeto Ilha do Sol. E como eles até mesmo chegaram a comentar que a hora de fora pensa que já está concluído, né? Entanto, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, bastante acabamento por dentro, também imobiliar, né? Quando a gente fala de um resort, a gente precisa entregar ele imobiliado. Então, falar aqui sobre a dação através aqui desse resort, falar sobre o FII Ilha do Sol, algo que eu também comentei com vocês, que seria um instrumento de recebimento, né? Não ia receber o imóvel diretamente, mas através desse FII. Depois começar a falar sobre a debênture prima. E aqui mais uma vez começar a colocar a culpa da falta de liquidez que teve depois lá, né? Mas aqui foi culpa da gestora, né? De entrar em muita operação que precisava de mais aportes. Inclusive, depois, no final da live, o gestor chegou até a fazer uma meia-culpa nesse sentido, tá? Mas isso aqui também tem muito a ver com a arrogância dos gestores, né? Para ver que os gestores eram muito arrogantes, pensavam que antigamente eles conseguiam, o pessoal brigava por cotas do fundo de emissão, né? Certamente eles pensavam que conseguiriam fazer as captações futuras com muita facilidade. No entanto, o mercado fechou e acabou que deu ruim. Em relação a debênture prima, também não entraram muito em detalhes, falaram que a operação estava faltando aqui questão de liquidez, de aportes para terminar o que estavam lá o que estava sendo planejado. Aqui, inclusive, esse projeto Anantara, tá? Anantara que parece que tinha até uma ideia do Banco Master colocar dinheiro, mas acabou não se concretizando. Mas, enfim. Agora aqui depois, o Nod perguntou sobre qual que era o status atual do fundo. E para essa pergunta, os gestores falaram que cerca de 40% estava andando bem e cerca de 60% estava com waiver ou sem contribuir com resultado, com geração de caixa por conta de obras. E meio que essa informação não vale de nada, né? Após a emissão, meio que vai mudar tudo. O que agora falando, entrando na parte sobre a emissão. Então, depois de comentar sobre esses dois projetos, o Nod começou a questionar os gestores sobre a emissão. E aqui os gestores falaram que a prioridade era aportar em obras, falou sobre a necessidade de aporte em operações em que eles executariam, iriam executar as garantias, algo que para mim não faz o menor sentido, tá? O menor sentido. Porque ao passo que você faz uma alienação dessas operações, você passa a ser um comprador assim como os demais. E aí você tem aqui a formação de condomínio para você tentar a recuperação desse empreendimento. Então, nessa estrutura, pelo que eu sei, pelo que faz a lógica disso daí é que você não teria essa obrigação, né, de você, essa obrigação tão forte de você terminar a obra, acabar recaindo tudo sobre o fundo, né? Porque o próprio credor é alguém que também foi prejudicado pelo devedor caloteiro. Além disso, é bom lembrar que eles captaram muito, muito mais do que precisavam, tá? Aqui a gente pode ver que tinha alguns empreendimentos. Aqui eu não vou conseguir trazer um relatório atualizado, aqui com o de dezembro, porque eles atualizaram o site deles e retiraram vários relatórios, né? Mas não precisava disso tudo, né? Com muito, muito menos recursos eles conseguiram encaminhar
muitas das obras. Sendo que aqui no projeto do Phoenix Residence é algumas dezenas de milhões de reais, talvez até mais 50 milhões de reais, apesar de que também tem outros recebimentos por lá, né? E que uma vista aparece valor enorme aqui de 139 milhões de reais, mas tem muita coisa a ser recebida aqui pelo próprio empreendimento, né? Você não precisa dar esse cheque todo aqui de uma vez para o projeto Maravista. Então, esse valor que eles captaram foi realmente algo completamente fora da caixinha, tá? Algo muitíssimo exagerado. É por isso que passou aquela impressão, né, de que estavam dando a beneficiando aqui esses quatro fundos que participaram da emissão. Mas enfim, vou falar ainda sobre isso daqui a pouco. Com relação ao preço da emissão, primeiro ponto aqui, eles falaram que ficaram surpresos com a adesão desses quatro fundos, 240 milhões de reais. Isso aqui para mim eles estão mentindo, tá? Certamente eles já tinham negociado tudo aqui. É, eu não consigo acreditar que esses quatro fundos colocaram 240 milhões milhões de reais sem ter um plano tintim por tintim do que eles estão planejando fazer, tá? Então, não tem condições eles terem colocado todo esse dinheiro sem um plano muito bonitinho, tá? Então, enquanto isso, o Nacional tá lá certamente está com um plano lá todo bonito lá do que vai acontecer com o RPR-11 daqui em diante com esse dinheiro. E aqui o cotista, como vamos comentar com vocês, continua aqui completamente perdido, sem um norte, tá? Porque a gestão não entrou muito em detalhes não, tá? Mas é, aqui sobre o que o gestor falou nessa questão de preço da emissão, deixa eu ver aqui que eu fiz as anotações que eu fiz. Não, falar que o VP não vai demonstrar o potencial daqui. Ah, sim, falaram que o novo VP do fundo, que deve cair lá para casa dos R$ 58, não vai demonstrar o potencial daqui a 2 anos. Ou seja, estão dizendo que tem expectativa elevada de recuperação aqui desse patrimônio, tá? E aqui depois fala que disseram que tinha que fazer isso, que é necessário, que não tinha outra saída. Mas aqui é o seguinte, eles nem sequer tentaram a saída de zerar rendimento, né, para encaminhar pelo menos algum dos projetos. Com relação à ausência em lives, aqui os gestores comentaram sobre a questão de judicialização contra a gestora e até mesmo contra os membros da URCA, né, contra as pessoas físicas. Cheguei a mencionar que a URCA tem 40 processos apenas pelo FDIC Residence. E, enfim, isso que não dá para duvidar, né? Meio que judicialização aqui no Brasil é uma coisa horrível, tá? Parece que é que as pessoas sabem que não tem nada a ver, sabe? Você jogar a urca, que é no credor, na justiça. Mas as pessoas vai lá, fazem isso, vai que cola, né? Isso aqui eu acho um absurdo, tá? Absurdo ser permitindo uma coisa dessa, tá? Você fazer uma judicialização de algo que você sabe que você tá errado, mas você tenta lá apenas por tentar. Mas aqui sobre esse ponto, a gestor já tinha comentado comigo, eu falei para eles para seguir fazendo lá e fazer relatório gerencial, mas aquelas operações que estavam mais críticas, simplesmente falar que por recomendação jurídica não iriam comentar sobre tal empreendimento, sobre tal projeto. Depois teve um momento lá que o Nord fez um questionamento sobre possibilidade de retirada da URCA. Eu não sei se foi os gestores que comentaram sobre isso. De que agora vai ter esses institucionais que têm um grande poder que com facilidade podem tirar a URCA da gestão. Isso aqui é história para boi dormir, tá? Completamente história para boi dormir. Esses quatro fundos aí, tudo aqui jogo de cartas marcadas, todo mundo já sabia aqui que eles iam colocar esse dinheiro. Tá tudo negociado aqui, tá muito provavelmente recebido aqui informação privilegiada. Então os fundos não fariam nada contra a URCA, porque a URCA dessa mãozinha aqui para esse pessoal, né? Agora aqui falando sobre expectativas de rendimento. Ah, em determinado momento, o gestor falou que rendimentos não são a prioridade. Essa é uma frase que pega mal, né? O gestor poderia ter explicado de forma muito melhor esse trecho aqui. Mas, enfim, aqui ele deve falar que o foco é na questão dos rendimentos. Agora aqui, o que eu vou falar agora
é a minha percepção, tá? Não é que o gestor disse isso. Mas eu não descarto a possibilidade de acontecer uma queda do rendimento aqui no meio do caminho. Isso porque, como o fundo tem vários empreendimentos que estão com obras atrasadas, a prioridade aqui é aportar nessas obras que estão em andamento. Esse dinheiro, em um primeiro momento, vai para projetos que estão basicamente com obras paradas, né? Então, quando você coloca dinheiro em um desenvolvimento, você não está com essa questão gerando caixa. Ela vai gerar caixa apenas no final, quando você tiver o pagamento, a quitação dessa parte. Então, no primeiro momento, o fundo vai estar com dinheiro em caixa, esse caixa vai estar recebendo os valores, né? Mas depois, quando você colocar nesse empreendimento, ele vai deixar de gerar caixa de curto prazo. Então, a gente acredito que seja bem possível que em um segundo momento o fundo tenha aqui uma queda de rendimento intermediária até que esses projetos em desenvolvimento sejam concluídos. Lembrando que agora que eles estão com dinheiro, não vai ficar mais tanto essa novela mexicana de ficar evoluindo a conta gotas. Ah, com relação a gás de rendimento, o pessoal da Urca disse que não vão mais fornecer gás, também, né, depois do tanto que erraram. Ah, então, sobre rendimento seria isso. Agora aqui para esse mês de agosto, a minha expectativa é de pelo menos 30 centavos, né, já que ainda não tem várias cotas para dividir. Além de que eles poderiam até mesmo parar com essa retenção agora aqui nesse mês de outubro, né? Porque dinheiro agora eles têm dinheiro até de sobra. Então nem faz sentido mais eles fazerem retenção. Já a partir de setembro, provavelmente vai ter aqui já as cotas entrando em negociação. Aí, provavelmente vai ter aqui divisão com as novas cotas, aí fica difícil saber como é que vai ser, né? Como é que vai estar a geração de caixa dessas novas cotas. Aí depois entra nesse período que eu falei com vocês, de médio prazo, em que o rendimento pode até mesmo cair, em que eles não vão estar colocando dinheiro em projetos que gerem obra, mas aí depois tem um terceiro momento, que eu não sei dizer daqui quanto tempo, se 6 meses, 1 ano, 2 anos, em que essas obras vão estar concluídas e o fundo vai começar a voltar a ter uma geração mais forte de rendimento. Com relação ao retorno das lives, o gestor falou que pretende voltar com lives trimestrais e tem uma live em outubro. É que não devia ter falado nada, né? Depois de tantas promessas que eles não cumpriram, é melhor você ficar calado e só anunciado da live lá em outubro, quando estivesse se aproximando. Também falaram em voltar os relatórios mensais em outubro. Então, nessa parte aqui, deu a entender que ficaremos sem relatório agora, sem agosto, sem setembro também sem relatório. Então, vou ficar aqui nas escuras ainda por um bom tempo. Depois, o Nod questionou sobre questão de aprendizados. Os gestores falaram sobre que garantias não funcionam no Brasil, ainda mais se você faz aqui CRIs mal estruturados, né? Fala também que não entrar em projetos sem ter todos os recursos, que é o básico do básico, né? E não confiar em orçamento de obras. Ok, agora aqui falando sobre a capa, né? Sobre o plano infalível da Urca. Ah, olha, aqui eu pensei que poderia ter algum tipo de plano, que eles passariam algum tipo de informação mais detalhada, mas teve nada disso não, tá? Foi bastante raso essa explicação que eles deram aqui nessa live com o Nod. Então aqui eu vou dizer o que eu acho que é o plano deles. Então aqui no Feed Questions é o que eu já vinha comentando com vocês. Eles vão terminar aqui esse empreendimento e com isso pegar os recursos. E aqui como o fundo vai receber muitas cotas, né? Mais de 1.000 cotas aqui desse empreendimento. Talvez até mais se eles forem comprar mais cotas aqui com esse dinheiro captado. Talvez eles tentem uma compra descontada com cotas, tá? Tem aqui um estoque bem relevante ainda no aqui do Resort do Sol. Talvez eles façam um novo aporte pegando uma quantidade relevante de cotas a um preço barato, sob o justificativo de terminar o empreendimento.
Então aqui talvez eles estejam com esse plano, né, de entrar barato aqui nesse resort Ilha do Sol, ok? Lembrando que não falta tanto assim não, tá? É, outro detalhe, eu também não descarto a possibilidade deles fazerem algum tipo de aporte no empreendimento naquele resort lá em Fortaleza. Falo isso porque agora a Urca ela assumiu o FIDIC Jazz, que é quem está recebendo a dação de pagamentos aqui do empreendimento lá em Fortaleza. Talvez aqui eles devem provavelmente pré-pagar o CRI do projeto Marina Maria, que tem um custo de CDI mais 6%, é um custo muito pesado. E também deve focar aqui em terminar rapidamente os projetos que estão devagar, que estão quase terminando. E aqui me refiro somente ao. Quer dizer, não sei se vão colocar no CRI Barbosa, né? O CRI Barbosa já está muitíssimo aqui na avançado, né? Falta basicamente a questão da pintura externa. Mas e depois tem aqui alguns projetos que estão meio devagar, como o CRI Faz Sense, tem também que mais está devagar? O Terras Altas está meio devagar. Aí eles devem também começar aqueles projetos que estão completamente parados, que é o caso é, do CRI de Paulo, que depois de passada pela parte de negociação, eles devem terminar esse projeto que está completamente parado. Também deve depois encaminhar aqui o CRI, o projeto Riacho Doce. Riacho Doce também está muitíssimo encaminhado, tá? Pode ver aqui, realmente bem encaminhado. Ahn, Agora aqui não ficou claro se eles pretendem fazer a tomada do empreendimento Mar à Vista. Qual que é o projeto, qual que é a intenção deles para esse projeto Mar à Vista, tá? Não ficou bem claro o que, que eles estão pensando aqui. Ok, então meio que a gente está aqui sem não tem um plano aqui oficial deles, né? Do que eles, para que está carimbado cada um desses recursos. Aqui não sei se por conta dessa judicialização eles pararam, não querem mais divulgar nada, mas enfim, por enquanto continuamos bastante no escuro com relação à especificação de URPR11. Aqui que eu venho falando, né? Aqui o fundo está 2036 e aqui vai quatro adicionais que muito provavelmente recebendo informações privilegiadas colocaram aqui a R$ 21. Então quem tá comprando aqui na fase dos 20 está comprando ainda mais barato do que esses adicionais que receberam informações privilegiadas, muito provavelmente receberam. E esses caras devem ter colocado dinheiro aqui, devem ter recebido aqui um plano de valorização bem significativa dessa cota e bastante dividendo lá na frente. Não no curto prazo, não no curto e no médio prazo, mas lá para frente deve ter uma baita recuperação, né? Senão eles não iam colocar 250 milhões de reais aqui no fundo, tá numa situação horrível. Ok? Então é isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.